Desculpa. Bom dia, gente. Tudo bem? Acho que todo mundo aqui já me conhece, mas aos que não me conhecem, às vezes tem alguém assistindo de casa que não me conhece. Meu nome é Pedro, eu faço teologia no Seminário do Sul, na Tijuca, e eu estou no 4/5º período, dependendo da ótica. Um pouco enrolado nisso aí, mas estudando. Amém. E eu tô percebendo aqui que eu já preguei em outras igrejas, em acampamentos, mas aqui me dá um nervosismo interessante. Bem interessante, não sei porquê. Mas vamos lá. Convido aos irmãos. Bom, como eu falei, né? A gente vai falar hoje em 1 João. Eu vou falar hoje em 1 João, capítulo 1. E como eu falei, eu estou no 4/5º período em teologia. E eu ainda não tenho um conhecimento igual Carlos Marcos, irmão Carlos Marcos, igual pastores que estão aqui presentes. Então, eu pretendo trazer uma mensagem como eu venho falado ultimamente, como eu falei no acampamento e como eu falei em Nova Iguaçu, no último culto jovem, que é como eu leio a Bíblia. Eu tento entender o que João estava escrevendo e o que significava para a época e tento trazer para o que significa hoje, isso que a gente chama de hermenêutica. Eu vou ler em 1 João a versão Almeida atualizada, Almeida Revista Atualizada, ou ARA. Vou pedir para que vocês fiquem de pé, por favor. Primeira João, capítulo 1, do versículo 1 até o 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ai, um ventinho aqui. Peraí, rapidinho, gente. Vou ler de novo, tá, gente? Desculpa. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Pai, obrigado por revelar a sua palavra. Obrigado porque através dela podemos entender mais, podemos nos aproximar de Ti. Obrigado porque temos a oportunidade nesse momento de prestarmos cultos a Ti e fazermos parte desse projeto, dessa obra que é Tua. E o Senhor nos dá o privilégio, Senhor, de fazer parte. Abençoe esse culto e que o Senhor toque no coração de cada um aqui, a começar do meu, Pai. Obrigado por tudo e em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vou pedir para o Gabriel pegar uma água para mim. Obrigado, Gabriel. Deus te abençoe, meu filho. E agora, como eu já li, a gente já tem uma noção mais ou menos do que eu vou falar, esses 4 versículos. E eu pretendo ler de novo esses 4 versículos, só que agora bem pausadamente, tentando prestar atenção e tentando retirar alguma coisa, alguma lição para as nossas vidas em quase cada palavra que esse pequeno texto nos traz. Eu vou ler de novo, bem devagar, e parando e trazendo a vocês algumas reflexões que eu fiz durante a semana sobre esse texto. Ele começa, esse primeiro versículo, ele nitidamente está falando do verbo, que ele está falando do verbo, que ele faz referência ao Evangelho em João 1:1, que ele fala que o verbo, no início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então,
fazendo referência a isso, ele começa o que era desde o princípio. E ele já fala... Desculpa de novo, gente. Valeu, cara, obrigado. Pode deixar aí. Valeu. Então ele está falando de Jesus e que Jesus estava no início. Nessa época aqui, João estava combatendo uma linha muito perigosa, chamada gnosticismo. Para quem não sabe, o gnosticismo ele traz uma ideia, um dualismo entre carne e espírito muito forte. O que significa? A carne, ela é enganosa, ela faz a gente ter prazer, e então ela nos dificulta a entender e a chegar ao que a alma quer. Platão, filósofo, fala muito isso, que ele divide em dois mundos, né? O mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível é enganador. Então, essa linha de raciocínio gnóstica, ela fala que a nossa carne é ruim, muito ruim, muito ruim. Então, ela não consegue entender o porquê Deus viria em carne. Para ela, Jesus é só um homem, Jesus não é Deus. E por isso que João bate muito forte aqui, falando que Jesus é Deus. Quando João fala que Jesus estava no princípio, que Jesus era Deus, ele está afirmando que Jesus era Deus e homem. Isso é muito importante. O reforço da divindade de Cristo. Jesus, sim, veio em carne. Ele continua falando: o que era desde o princípio, o que ouvimos, ou o que temos ouvido, dependendo da tradução. E ele, continuando falando de Jesus, as histórias, os milagres, as coisas que aconteciam e se espalhavam por todo o canto, todo mundo sabia, desculpa, gente. Fazia parte do conhecimento de todo mundo que Jesus fazia. E trazendo para os nossos dias de hoje, o que Jesus faz na sua vida, o que Jesus faz na vida dos outros, que a gente não fica sabendo. O missionário veio aqui, acho que há 2 domingos atrás, ele contou muitas histórias muito legais. E os milagres que acontecem, que ouvimos, nunca é o pastor que faz, nunca é o missionário que faz, mas é Jesus que faz. Então, a gente escuta Jesus no nosso dia, a gente escuta Jesus no nosso dia a dia, e eu espero que nesse momento vocês não estejam escutando Pedro, espero que nesse momento vocês estejam escutando Jesus. Continuando, o que vimos, ou o que temos visto, dependendo da tradução. Vidas transformadas, não sei aqui quantos conhecem o trabalho da Cristolândia, por exemplo, para mim é um trabalho essencial, porque quando Jesus entra numa vida, ele transforma essa vida. Então, a gente não só escuta falar, a gente vê a transformação. É palpável, é visível. E depois ele traz isso, essa questão de tocar, né? A próxima oração, ele fala, e que nossas mãos tocaram. A gente encosta, é tão palpável, é tão nítido, está tão na nossa frente, as obras, as maravilhas de Jesus, a natureza, tudo faz parte da obra de Deus. Lá em Salmos 19, ele fala: os céus proclamam a natureza de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso é muito interessante porque ele termina o primeiro versículo falando que tudo isso é o verbo da vida, é a palavra da vida. E obviamente ele está falando de Jesus, fazendo de novo referência a João 1:1, o verbo da vida é Jesus. E o verbo em grego significa logos. Para quem tem algum conhecimento, ou para quem conhece filosofia, logos é a razão, logos é a causa. Então, quando João fala que Jesus é o verbo da vida, ele está falando que Jesus é a razão, Jesus é o logos da vida. Indo para o versículo 2. E a vida se manifestou. É interessante porque ele bota Jesus como razão da nossa vida. E no versículo 2, ele fala que essa vida se manifestou. A vida eterna, a vida que Jesus nos traz, foi manifestada na vida de cada um que está aqui, na minha vida e na sua vida. Jesus é a razão da vida que se manifestou.
ou se revelou. Jesus é a revelação máxima, como um encaixe. Botei aqui nas minhas anotações como um encaixe. Porque o homem ele é necessariamente sedento por Deus. Necessariamente. A gente vê que a natureza humana, ela percorre um caminho de sobrevivência. Quando a gente encosta em alguma coisa quente, sem a gente pensar, a gente tira a mão, porque a gente sabe que isso aqui vai nos ferir de alguma forma, que isso aqui vai nos machucar, isso aqui pode nos trazer a morte, exagerando um pouco, mas é a nossa sobrevivência e é o nosso instinto sobreviver. Comer, beber, tudo isso faz parte da nossa sobrevivência. E o homem nunca fica plenamente satisfeito com isso, porque você come e você sente fome de novo. Você bebe água e você sente sede de novo. Você abraça alguém e depois você está sentindo vontade de abraçar alguém de novo. Então, por que nós vivemos? Essa é uma pergunta que eu estava conversando com uma psicóloga e professora lá do Seminário do Sul, e a pessoa que não tem uma razão de vida, ela acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. Acorda, trabalha e dorme. E qual é a razão de vida dessa pessoa? Uma pessoa que vive sem uma razão, sem um logos, ela diariamente procura alguma coisa para não cometer o suicídio. Porque não tem sentido você trabalhar, dormir e acordar. Só isso. A vida é só isso? Não. Com certeza não. Então, quando João fala que essa vida, através de Jesus, que é a razão da vida, foi manifestada em nós, João mostra a nossa direção e João mostra onde e para onde devemos caminhar. Ele mostra o sentido da nossa vida e o porquê devemos viver. Não para trabalhar, não para dormir, não para acordar, mas por Jesus. E Jesus... tem uma música muito maneira que fala assim: só nele a vida faz sentido. Bernardo gosta muito dessa música. Os jovens sempre cantam. Só nele a vida faz sentido. Você pode viver, mas se não for dele, por ele e para ele, nada faz sentido. Continuando no versículo 2. E nós a vimos, versículo 2, temos visto e dela damos testemunho. Essa vida nos alcançou. Você pode dizer que essa vida de Jesus, como razão da sua vida, é a vida que você leva hoje? Queria questionar você isso. Porque na correria do dia a dia, a gente, por diversas vezes, nos perdemos para onde estamos indo, nos perdemos o foco, o sentido. Jesus sendo a razão da nossa vida, é o segredo de uma vida completa. No versículo 4 ele vai falar isso, mas sem spoiler. Ele continua no versículo 2 falando: e vô-la anunciamos, a vida eterna. Nós devemos anunciar essa vida eterna, essa razão, a qual estava no Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez, João ele bota essa vida eterna que Jesus traz a nós, estava em Deus. E graças a Jesus, essa vida foi entregue a nós. Graças a Jesus, nós temos nesse momento, direito não é uma palavra legal, mas nós temos acesso à vida eterna, através de Jesus. Jesus é o meio. Versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Tudo isso que vimos e ouvimos, anunciamos. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em João 14 ele fala isso. E anunciamos essa verdade para que outros, a Bíblia fala, para que nós temos comunhão.
Nós anunciamos essa verdade, nós anunciamos essa fé que nós temos, porque é através dela que conseguimos e que chegamos à vida eterna. Comunhão, como fala aqui no versículo 3, para que também tenhais comunhão conosco. Comunhão não é só abraçar, comunhão não é só comer junto numa mesa. Eu estava refletindo sobre isso, sobre o que é comunhão, porque eu acho um momento muito importante para a nossa igreja estarmos em comunhão. É uma fase de mudança, é uma fase de decisão. E eu escolhi esse texto hoje para falar para vocês durante 10, 20, 15, não sei quantos minutos. Porque a comunhão, João nos mostra que não é estar junto, simplesmente, fisicamente falando, mas sim pensar igual. Quando ele fala que devemos anunciar a Cristo para termos comunhão, é que todos nós devemos anunciar a Cristo para que nesta linha de raciocínio tenhamos comunhão. A comunhão não é algo que seja passageiro, não é algo que seja bobo. Não. A comunhão é uma linha de raciocínio que nos une. Então, quando eu prego, quando eu falo que Jesus é Cristo, quando eu falo que Jesus morreu por nós, que nos salvou, quando eu falo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e quando eu prego toda essa palavra que está na Bíblia, nós temos uma linha de raciocínio comum. E essa linha de raciocínio comum nos faz ter comunhão. Se a gente continuar o versículo 3, ele fala assim: e a nossa comunhão, ou seja, a nossa pregação é com o Pai e com o seu Filho. Comunhão é pensar igual. E quando a gente vê que a nossa comunhão é a mesma com o Pai e com o Filho, quer dizer que a gente está pensando igual a Deus e Jesus. Então isso é muito positivo. É isso que a gente deve buscar. A gente deve buscar pensar, seguir a linha de raciocínio que Jesus quer que tenhamos. Afinal, Ele é a razão da nossa vida. Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que vosso gozo se cumpra. Ou estas coisas, pois, escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ele faz um resumo. Todas essas coisas que falamos agora, toda essa comunhão, toda essa razão de Jesus ser o alvo e o sentido da nossa vida, tudo isso nos faz ter uma alegria completa. Quando eu falei no versículo 2 que Jesus é como se fosse uma peça que se encaixasse na nossa alma, no versículo 4 ele completa falando que essa peça se encaixa perfeitamente na sua alma. Jesus é a peça que se encaixa na sua alma. Jesus é a peça que te dá sentido para viver. Então, se em algum momento você se questionar, se em algum momento você tiver dúvida, saiba que Jesus é a razão, e Jesus é o sentido da sua vida. A igreja está passando por associação pastoral, e isso é uma coisa que constantemente tem estado nas minhas orações, tem estado nas minhas conversas com alguns jovens e adolescentes e minha família, meus pais. E o mais importante desse momento é que possamos não pensar igual no sentido de a parede tem que ser verde ou a parede tem que ser vermelha. Não, não é isso. Mas a gente tem que pensar igual no sentido que a vontade de Jesus seja feita. Não devemos nos preocupar com os nossos gostos, mas devemos nos preocupar com o que Deus, com o que Jesus quer que seja feito. A comunhão que devemos ter é estar juntos, no mesmo propósito, numa mesma linha de raciocínio, que é a razão da vida, Jesus.
nos guiando em todos os passos. Eu quero orar. Nesse momento eu quero que você abaixe sua cabeça e eu quero que você pense nesse momento o que faz, o que dificulta, de certa forma, essa comunhão de pensar igual, não só com seu irmão, mas também com Deus. Sabendo que Jesus é a razão, e sabendo que Jesus é a direção a qual devemos seguir, e que a causa da nossa vida é Jesus, eu quero te provocar nesse momento, pensar e refletir sobre isso. Pensar e refletir que Ele está no controle e você vive para Ele. A comunhão que João nos escreve mostra que devemos seguir como um corpo com o mesmo propósito. E que por mais que a situação seja difícil, Jesus é a nossa única esperança. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, porque através da Tua palavra podemos enxergar e podemos ver que Tu és a razão, que Tu és o sentido e que Tu és a causa da nossa vida. Obrigado porque temos essa igreja, que o Senhor tem essa igreja, me perdoe, e que podemos fazer parte dessa igreja. Nós temos certeza e nós temos fé que, independente do pastor, independente da direção, nós iremos continuar firmes na Tua palavra, nós iremos continuar firmes sabendo que Tu és o Logos. Jesus, obrigado. Obrigado por ter a oportunidade de poder falar da Tua palavra. Obrigado por ter a oportunidade de escutar os Teus feitos. Obrigado por ter a oportunidade de palpar e por poder ver todas as Tuas obras e todas as Tuas maravilhas, Pai. Obrigado porque temos a certeza que és Tu. És Tu que nos guia, és Tu que nos transforma, és Tu que nos aconselha e és Tu que nos mostra a direção para termos a comunhão. Obrigado porque temos a oportunidade, Pai, a oportunidade de sempre podermos contar com uns aos outros. E que a cada dia mais nessa igreja podemos sentir mais isso, de estarmos juntos com o mesmo propósito. Obrigado, Jesus, por ser a nossa única esperança. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe irmão seminarista Pedro, que a sua vida seja cada dia pautada na palavra e obedecer à voz de Deus e a não ser o proclamador das boas novas de Jesus Cristo, que Ele é a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, é Jesus. E a gente está encerrando o culto desta manhã, passando para o final. Nós vamos adorar ao Senhor Jesus com nossos dízimos e ofertas. É um momento de celebração, quando nós viemos ao altar devolver ao Senhor o dízimo que não me pertence, entregar ao Senhor e com gratidão ofertarmos para que a obra do Senhor continue avante, continue prosseguindo. Então, irmãos, é um momento de adoração ao Senhor. E por isso nós cantamos, porque nós celebramos, por isso nós erguemos as nossas vozes. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, vamos cantar essa canção, que diz exatamente assim: és Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. E aqui o
O pregador desta manhã, o seminarista Pedro, falou disso. Jesus é que nos une. E vamos cantar essa canção com gratidão, entregar os nossos dízimos e ofertas. Também com nossas palmas. Jesus.